Nessa aula eu vou te ensinar algo muito importante. Tem muito investidor, muita investidora que tem simplesmente afastado, né, boas oportunidades por ver lá na matrícula do imóvel, no leilão judicial, que existem mais penhoras além daquela, né, do processo específico em que o leilão está ocorrendo. E eu vou ensinar hoje aqui para você que você precisa apenas ter atenção a alguns aspectos, que coisa muito fácil, não é nenhum bicho de sete cabeças, para que você não deixe de comprar um imóvel por conta de uma penhora ou de uma hipoteca ali na matrícula. Como que ocorre a dinâmica nesses casos? A pessoa vai no site do leiloeiro e ela verifica uma boa oportunidade, né, de aquisição de um determinado imóvel. Só que daí, quando ela vai verificar no edital, o edital faz menção ao fato de existirem ali no imóvel, né, outras restrições além daquela ali que está levando, né, a leilão o imóvel, certo? No leilão judicial. E aí a pessoa simplesmente se afasta, porque tem uma hipoteca ou porque tem uma penhora, e deixa às vezes de fazer um excelente negócio. Vou te ensinar aqui o passo a passo de como você vai fazer para não perder boas oportunidades, com uma metodologia muito fácil de você identificar se aquela penhora, se aquela hipoteca vai ser baixada com facilidade ou se realmente seria um caso aí de não participar do leilão, certo? Os leilões judiciais, eles têm uma característica diferente aí dos leilões extrajudiciais. Por quê? Porque nos leilões judiciais o leilão ocorre via de regra para pagamento de uma dívida que é discutida dentro do bojo de um processo judicial. Então, no leilão judicial, nós temos aí a participação do Estado juiz. Nós temos um juiz, né, ou uma juíza que está ali conduzindo o certame juntamente com o leiloeiro que é nomeado no processo. Para que o bem imóvel vá a leilão, esse bem ele tem que ser, no leilão judicial, ele tem que ser primeiramente penhorado. Então a penhora é um ato de constrição judicial sobre o bem. Lá na matrícula do bem vai estar gravado lá, olha, esse bem está penhorado no processo número tal, do juiz tal, da vara tal, da comarca tal, para pagamento futuro de uma dívida que está sendo discutida ali naquele processo judicial, certo? Então, pode ocorrer do devedor, nesse processo específico que você se interessar por um imóvel no leilão judicial, pode ocorrer que aquele imóvel tenha várias penhoras. Por quê? Porque o proprietário ele se tornou inadimplente em várias transações comerciais, né, da vida dele, e acabou ali tendo um infortúnio financeiro e ficando devedor de vários credores. E aí os credores vão entrar na justiça, e a justiça vai determinar a penhora do bem. E aí, quando você identificar isso, se você identificou isso, né, no leilão lá judicial, é porque uma dessas penhoras está sendo, né, está avançando ali o processo e chegou já no estágio do leilão judicial. E quando isso ocorrer, né, que você estiver de frente a um imóvel que é uma boa oportunidade no leilão judicial, mas que você vai verificar a matrícula ou o edital e ver que ali tem mais do que uma penhora, mais do que aquela penhora específica do processo em que você está rematando, você tem que tomar o seguinte cuidado: verificar se os credores ali que tem penhora também ali no imóvel, na matrícula do imóvel, se eles foram intimados. É muito simples, você vai verificar se houve a intimação desses credores. E como eu vou verificar? Bom, a forma mais eficiente de verificar é você entrar lá no processo judicial, que hoje é todo eletrônico em todos os tribunais do Brasil, e olhar, né, e pedir, se você não for advogado, pedir para que um advogado veja para você se naquele processo houve a intimação
respectiva de cada um dos credores ali que tem penhora gravada no bem, certo? Por que você tem que ter esse cuidado? Porque se você arrematar um imóvel que tem outras penhoras, sem que esses credores das outras penhoras tenham sido intimados, você correrá o risco aí de ter a sua arrematação anulada. Então a forma mais fácil é se você é advogado, você vai entrar no processo judicial eletrônico e vai verificar. Se você não é advogado, você vai primeiro solicitar para alguém conhecido, um advogado seu da família ou algum conhecido seu que seja advogado, para que entre no sistema do processo judicial eletrônico e verifique se houve essas intimações, né? Se tiver mais de uma penhora além daquele processo que você está arrematando. Se você não tem nenhum advogado para recorrer, também você pode solicitar por e-mail ao leiloeiro. Sempre que você solicitar uma informação para o leiloeiro, você faça por e-mail, porque você documenta. O e-mail é um documento que você pode precisar para defender um direito seu. Então, o segredo é muito simples. Na verdade, não é segredo, né? Existe uma forma segura de análise. E para você analisar com segurança, quando você verificar ali que há penhoras, sobre o bem ali na matrícula do bem, penhoras além daquela que ele está sendo levado a leilão e que você está arrematando, você tem que verificar antes de dar lance, antes de participar do leilão, se os demais credores com penhora foram intimados. Coisa simples, as duas formas aí eu já te ensinei, ou através de advogado, se você for advogado, você mesmo vai verificar, ou através do próprio leiloeiro, ele precisa te passar essas informações, ele vai te passar de imediato. Por quê? Porque os bons sites de leilão, eles não recusam informação, mesmo porque o leiloeiro não pode recusar esse tipo de informação para quem está ali interessado em participar da asta pública. Então, assim, as pessoas muitas vezes elas se afastam de uma boa oportunidade porque elas simplesmente não sabem analisar. Eu já vi pessoas que me falaram: olha, perdi de comprar lá o imóvel, não teve nenhum lançador, não teve nenhum participante no leilão, eu ia comprar um apartamento com 50% de desconto, o apartamento que eu sempre quis, e para mim morar, inclusive nesse exemplo aqui que eu estou me recordando e passando para vocês, e essa pessoa ela não participou porque tinha várias penhoras, e eu, de curiosidade, tinha mais 3 penhoras além daquela do processo em que ela se interessou ali, que estava indo a leilão, e eu, por curiosidade, olhei, mas posterior ao leilão, e verifiquei que ela não teria com que se preocupar. Por quê? Porque os credores foram intimados. E se eles foram intimados, você, depois de arrematar, basta solicitar para o juiz da arrematação que ele comunique os outros juízes para a baixa da penhora, certo? Existe entendimento também do judiciário que o próprio juiz da arrematação pode determinar a baixa das demais penhoras, certo? Mas o mais comum é que esse juiz que levou a leilão, ele comunique os demais juízes para que esses juízes façam ali a baixa das penhoras, sem nenhum problema. Coisa muito simples, basta você ter um pouquinho de atenção nessa caminhada e saber exatamente o caminho que você tem que seguir. Os leilões, eu sempre digo, não existe modalidade de investimento que tem a possibilidade de te gerar mais lucro. Não existe. Você pode procurar no mercado, e eu desafio me trazer aqui uma modalidade de investimento que traga mais rentabilidade para o seu capital investido. Não tem bolsa de valores, não tem nenhum tipo de ação, nada no mercado financeiro que se iguale. E mais, nos leilões há uma característica, os leilões têm uma característica muito interessante, que essa remuneração do seu capital altíssima, de retorno do seu investimento, ela é auferida com muita segurança. E a segurança nos leilões, eu acho que é o único tipo de investimento que a segurança ela é toda afastada por uma boa análise.
a insegurança, perdão. A insegurança é toda afastada por uma boa análise. Logo, a segurança é toda proporcionada por uma boa análise. Então, se você fizer uma boa análise, você vai estar 100% seguro. Se você fizer uma análise meia boca, você não estará seguro e você realmente colocará em risco aí o seu capital. E o credor, e quando você verificar lá no imóvel que tem uma hipoteca, como que você deve proceder? Bom, a hipoteca, por determinação da lei, ela será baixada no caso de arrematação. A lei diz que uma das causas de baixa da hipoteca é a arrematação no leilão, a lei judicial. Entretanto, veja bem, aqui na hipoteca também é direito do credor hipotecário, aquele que tem o direito ali garantido pelo imóvel, tem lá uma hipoteca na matrícula, ele também tem que ter sido intimado. Então aqui a solução é a mesma, certo? A solução é a mesma lá do caso de você verificar que tem penhora no imóvel, outras penhoras. A solução é você verificar se o credor hipotecário foi intimado do leilão, porque se ele foi intimado, você vai arrematar e vai baixar a hipoteca. E o caso de indisponibilidade, como funciona? Bom, a indisponibilidade é muito mais simples. Se você verificar lá que tem indisponibilidade no imóvel, você não se preocupe. Por quê? Porque a partir do momento que você arrematar aqui, a indisponibilidade obrigatoriamente vai ser baixada, porque a indisponibilidade é diferente da penhora e é diferente da hipoteca. Por quê? A indisponibilidade é apenas uma anotação que algum juiz determina lá no bem, lá na matrícula do bem, de que aquele bem não pode ser vendido, mas ele ainda não é garantia de pagamento, ainda garantia propriamente dita de pagamento, né? Ele está indisponível, ele não pode ser vendido porque a pessoa ainda está respondendo um processo. E essa indisponibilidade é só para que a pessoa venda para alguém. Agora, quem está vendendo num leilão judicial é o juiz, é o judiciário. Então a indisponibilidade não incide, e se você arremata num leilão judicial, essa indisponibilidade deverá ser baixada. Com um planejamento bem elaborado, e é coisa muito simples, viu, gente? É coisa muito simples de se fazer. Tem gente que acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Com um planejamento bem estruturado, você vai longe nos leilões de imóveis, tanto judiciais quanto extrajudiciais, porque a lucratividade é muito grande. Só são esses detalhezinhos que você tem que aprender, coisa muito fácil, muito simples. E se eu fosse você, eu começava a investir começava a investir de imediato nos leilões de imóveis. Obviamente dentro de um planejamento, né? Se você ainda não tem conhecimento, você procure alguém, né, para te assessorar, ou se você tem disponibilidade para estudar, procure uma boa mentoria, né? Mas comece já, porque quem começar hoje nos leilões de imóveis e mantiver essa atividade vai lucrar muito e vai construir aí, né, um terreno muito tranquilo nas finanças futuramente, no futuro, né? Você tem que ter um planejamento aí de curto, médio e longo prazo. Você tem que saber o que você quer a curto prazo com os leilões, estabelecer metas de curto prazo, estabelecer metas de médio prazo e estabelecer metas de longo prazo, certo? Por quê? Porque se você se preocupar só com curto prazo, você não vai ver resultado consistente na sua atividade. Se você se preocupar só com longo prazo, você vai demorar muito para usufruir daquilo que você, né, vai já começar a ganhar. Então, o que eu indico é que você tenha metas por estágios aí, né? Você tem que ter metas de curto prazo. O que você quer no curto prazo com o leilão? E faça acontecer. O que você quer no médio prazo? Faça acontecer. E se você quer a longo prazo, aí você vai poder, inclusive, né, o que você quiser a longo prazo. Geralmente o que as pessoas querem é a aposentadoria, né? É consolidar uma aposentadoria no longo prazo, ter, né, uma quantidade de capital que
possa lhe dar ali, no momento em que quiser parar com toda a atividade, possa te dar uma renda, uma complementação de renda muito boa, né, para dar tranquilidade. Então, o que eu digo é, estude ou procure uma assessoria e entre logo nesse mercado. Não perca mais tempo. Para você ter uma ideia, nos leilões, você não precisa ter aí todo o capital disponível. Você não precisa, por exemplo, para você arrematar um apartamento aí de valor de mercado de R$200 mil, hoje, num leilão extrajudicial, você, dependendo do leilão, você vai ter que ter disponível R$5 mil de entrada só. E, obviamente, aí o dinheiro do leiloeiro, né, mais R$5 mil, que seria 5%, né, de 100 mil, se você arremata ele por R$100 mil, obviamente, né, você vai ter mais o leiloeiro e mais o ITBI aí, e a custa de cartório ali, os emolumentos de cartório. Quer dizer, hoje, se você tiver disponível em mãos R$15 mil para dar a entrada, pagar o leiloeiro e pagar as custas de cartório, você consegue arrematar por R$100 mil um imóvel que vale 200 no mercado. Mas como? Que mágica que é essa, professor? Não é mágica, é um planejamento de alavancagem com o capital do banco. Você vai trabalhar com o capital do banco. Por quê? Porque grande parte dos leilões extrajudiciais, eles admitem financiamento da arrematação. Então, funciona mais ou menos assim. Alguns leilões cobram 5% de entrada, outros 10% de entrada. Você tem que ter de aporte financeiro para arrematar o valor da entrada. E aí o valor do leiloeiro e o valor, obviamente, do ITBI e dos emolumentos de cartório ali que você vai ter que pagar para pôr o apartamento ali em dia, em termos de documentação. E aí o que você faz? Você adquiriu por R$100 mil, deu uma entrada lá de 5 a 10 mil né, pagou essas despesas e vai colocar esse apartamento à venda. E você vai colocar ele pelo valor de mercado, R$200 mil. E aí você vendendo, o que você vai fazer? Você vai pagar os R$95 mil que você pegou no banco, emprestado, né, que você financiou, porque é uma operação de empréstimo, financiamento, né, dali do lance vencedor. Você vai pagar lá os 95 mil e vai contabilizar o seu lucro, começando aí. Quem começa com 15 mil, na primeira arrematação pode fazer aí um lucro de até 100 mil aí, dependendo, até mais, né? Até mais. Eu estou trabalhando aqui com a margem de 50%, mas você consegue até mais. Existem modalidades de leilão, tanto judicial quanto extrajudicial, que possibilitam que você adquira imóveis com até mais, né, mais lucro, né, mais desconto do que apenas os 50%. Eu trato muito nas minhas aulas dessas duas modalidades, que são os leilões extrajudiciais de imóveis com duas praças negativas e os leilões judiciais de falência. Nesses leilões não tem preço mínimo, viu? Não tem preço vil, não tem preço mínimo. Mas isso é só um exemplo. O tema hoje da aula é evitar, e o objetivo hoje da aula é evitar que você afaste por completo uma oportunidade somente pelo fato dessa oportunidade ali ter na matrícula constando uma penhora ou mais uma hipoteca, certo? Então, recapitulando aqui, como que você vai fazer? Quando você, num leilão judicial, viu? Num leilão judicial, quando você verificar que há penhoras sobre o imóvel, várias penhoras, né? Ou uma a mais além daquela que você está participando ali do leilão, você vai verificar se os credores com penhora em garantia nesses outros processos, se eles foram intimados acerca do leilão, certo? E no caso de hipoteca, professor, como que é? Vamos recapitular aqui. No caso de hipoteca, a mesma coisa. Se você verificar que no imóvel tem lá uma hipoteca, você tem que verificar se o credor hipotecário foi intimado. Simples assim. Se for intimado, vai lá e arremata. Faça um bom negócio. E vai, né, em encontro ao lucro, porque não há lucro mais consistente, eu repito, do que o lucro que a gente consegue fazer investindo em leilões de imóveis. Se você gostou dessa aula,
dá aqui o seu like aqui, né, no Instagram, deixa o seu like para nós aqui. Se não me segue, me siga, porque eu dou dicas preciosas aqui sobre leilões de imóveis todos os dias, religiosamente todos os dias eu posto um vídeo aqui, pelo menos uma vez na semana tem uma aula mais completa como essa de hoje aqui, e você vai ficar muito antenado sobre, né, e por dentro de tudo aí do universo dos leilões. E quero também te fazer um convite aqui, vá no link na bio, faça sua inscrição gratuita para a nossa jornada, né? Que vai acontecer dos dias 21 a 23 de maio agora, certo? A jornada é 1º milhão com leilão. Eu vou ensinar 2 estratégias nessa jornada. Serão 3 dias. Eu vou ensinar 2 estratégias para você dar assim, um upgrade muito grande na sua vida financeira, melhorar significativamente a sua vida financeira através dos leilões de imóveis. Até a próxima aula.